Olá, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, lindos e cheirosos. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje vou atualizar o tema aqui, que é como essa pessoa está com o nosso afastamento, a nossa distância, né? Ou término. Veja aí a situação de vocês, tá bom? Então vamos ver como que essa pessoa está, o que que ela pensa em fazer, o que que ela vai fazer de fato e, claro, os conselhos para vocês, ok? Veja aí se no seu coração a situação tá falando com você, não romantize, tá bom? Porque o propósito aqui é realmente orientar vocês, ok? É dar uma luz, elucidar o caminho aí para dar uma paz pro coração, tá bom? Vamos lá escolher a opção de leitura ou opções, né? Porque algumas outras pedras podem falar com vocês também, mas isso aí vai de vocês, tá? Hoje na primeira opção eu coloquei a pedra da estrela. Na segunda opção eu coloquei a pirita. E na terceira opção eu coloquei a ponta de cristal quartzo. Pode pausar o vídeo, não precisa de pressa, escolha aquela pedra que chamar a atenção. Se não fizer sentido, dê oportunidade para outra pedra e tudo bem se nenhuma bater hoje com a sua situação, é porque não era para ser e tá tudo bem. Dá uma olhada aqui no canal porque eu já tenho esse tema, tá? E talvez a sua resposta esteja em algum outro vídeo também, tá bom? Então vamos lá para quem já escolheu aqui a primeira pedra, vamos ver. Vou ter que pegar bastante espaço hoje porque esse tarô aqui, Psyche, não, esse não é o Psyche, é Psyche of Heart. Ele é muito grande, tá? Ele é do John Holland, para quem sempre pergunta. Vamos lá, gente, vamos ver como é que essa pessoa está, em primeiro lugar, em relação ao distanciamento de vocês. 6 de espadas, tem carta de distanciamento mesmo, tá? Roda da fortuna, chakra do plexo solar, ok? O que que essa pessoa está pensando em fazer? Chakra do terceiro olho, olha, 3 de paus, 2 de espadas, ô bichinho, ô bichinha teimosa. Vamos ver o que que essa pessoa fará de fato. Temperança. Olha, aqui, vamos ver? Ok. Vamos lá, um conselho para vocês aqui com o tarô de Osho sobre essa pessoinha. Apego ao passado. Mais um aqui. Descobri do One. Seguinte, gente, essa pessoa volta, tá? Aqui eu vejo uma situação que é importante você dar uma desapegada da energia dessa pessoa, porque um e outro aqui tá vampirizando, tá? Vocês estão, os dois, tá? Um obsediando o outro. Por que que eu falo isso? Porque como que essa pessoa está com essa distância? A distância, gente, aqui com esse deck, mostra a pessoa conseguindo visualizar coisas que antes não prestava atenção e que estava fazendo mal para o relacionamento, algo que ela estava sabotando, tá? Porque aqui eu tenho uma cura inicial, que esse afastamento é bom para que a pessoa dê mais atenção ao que sente, né, do que a razão, porque é uma pessoa teimosa, tá? Embora a pessoa esteja querendo aí seguir o flow, né, seguir a vida, o ritmo da vida dela, a gente tem aqui a roda da fortuna, tá complicado, porque ela sempre se lembra assim de você, tá? Principalmente aqui, né, o que eu falei pra vocês, que querendo ou não, a gente tem sim uma pessoa que reconhece erros, mas olha aqui, o chakra do plexo solar. Se vocês aí estão se sentindo ansiosos, né, enjoados, eu sempre falo isso, porque o plexo solar é o chakra, aliás, em que a gente troca energia, tá? Então, essa pessoa tá sim trocando energia mental com você, então você pode ficar ansiosa ou ansioso, sem apetite ou então com apetite feroz, tá?
Mas ela tá revendo muito aí da situação entre vocês, tenta seguir em frente, mas sempre uma coisa puxa vocês para ela e vocês também, tá? Vocês ficam puxando. Aqui é simbiótico, tanto você quanto a outra pessoa. Por que eu falo isso? Porque aqui quando a gente pergunta o que ela pensa em fazer, muitos aqui estão pedindo a espiritualidade, fizeram alguma forma de trabalho metafísico. Por quê? Essa pessoa vem com o chakra do terceiro olho, tá? Então a primeira coisa que bate lá na cabeça da pessoa é uma intuição, é uma noção do que deve ser feito em relação a vocês, tá? Essa intuição leva ela assim a entender que ela tem que assumir a liderança, né? Que ela tem que fazer alguma coisa por vocês. Então ela pensa, tá? Só que ela é cabeça dura, como eu falei pra vocês, tá? Vem tudo isso é até resultado de muitos que aqui estão fazendo trabalhos metafísicos, tá? Então por isso a pessoa tá recebendo sim, mas ela vem com o ego, né? Aqui na cabeça de ferro, ao invés de ouvir a intuição, o terceiro olho de novo, né? Ela fica ali racionalizando, se recusando a ver o que precisa ser feito, né? Então ela tá em cima do muro, pensa em te procurar, mas ao mesmo tempo acha que, não, melhor não, vou deixar pra lá. Só que é o seguinte, solta um pouco aí essa situação, porque muitos aqui sabem que é uma conexão de almas, tá? E independente de conexão, a gente precisa soltar para que a energia flua. E perceba que eu falei, vocês dois ficam um obsediando o outro no astral e a coisa aqui no físico não anda, tá? Solta, porque a pessoa vai aparecer. Vai demorar? Vai, porque nós temos a temperança aqui, né? Mostrando que após um tempo de equilíbrio, ela acaba realmente abrindo mão desse orgulho dela aqui, tá? E a gente vê uma proposta aí mais tranquila, né? Porque aqui no 9 de paus mostra pra gente uma pessoa que não, obviamente, de cara vai procurar para poder se reconciliar, tá? Mas dá uma trégua para poder conversar com vocês, tá? Então, é uma situação que eu vejo que vocês precisam soltar, tá? Olha aqui, ó, apego ao passado, 5 de copas. Gente, o que passou, passou, o que foi dito, era para ser daquela forma, então deixa, tá? Tudo tem um propósito, tá bom? Então nada de ficar se culpando, nada de ficar, né, achando que deveria ter sido de outra maneira. O tempo tá passando, a pessoa não vem. Solta isso, tá bom? Porque aqui em algum momento ela acaba vindo e, sinceramente, eu vejo até que isso dela vir como previsão aqui é porque em algum momento vocês também se cansam, tá? Então faça isso conscientemente. Entreguei, tá? Principalmente aos que fizeram um trabalho metafísico. Você fez? Então solta, vai viver a sua vida porque as coisas se materializam, tá? Segundo, aqui ó, no Romance Angels, a gente vê que você está pronto sim para encontrar o parceiro que você busca, tá? Por isso que eu falei aqui, muitos aqui têm realmente uma conexão de almas, tá? A gente tem um só coração e duas almas aqui, vocês sabem disso, então confiem, vão vivendo a vida de vocês tranquilamente, não entre nesse desespero porque não resolve, pode até te adoecer, tá? Não se esqueça, todo mundo tem livre-arbítrio, a gente tem que respeitar a vontade do outro, o tempo do outro, nem sempre vai ser o nosso, né? E repito, tudo tem um porquê de demorar, um porquê de haver esse distanciamento. Por exemplo, aqui, ó, fica explícito que tá sendo bom para que essa pessoa reconheça que ela precisa assumir a liderança, que ela precisa se melhorar em muitos aspectos se quiser ter alguma coisa com você. Olha que maravilha, sem que você fale nada. E a melhor mudança que existe é essa, né? Da própria pessoa e não aquilo que é imposto, porque quando se impõe, a mudança não dura, tá bom? Então é isso, meu amor, fez sentido pra você? Então aguenta aí, esse é seu parceiro sim, mas não fique ali tão bitolada ou bitolado pro dia que isso vai acontecer. Solta que a coisa vai acontecer no tempo certinho, tá bom? É isso, fez sentido? Então deixa por favor meu like, o comentário ou a inscrição para poder me ajudar aqui no canal. Vamos lá para a segunda pedra.
Vamos lá para quem escolheu aqui a pirita. Vamos ver como essa pessoa está com seu afastamento, o que ela pretende fazer. Vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é como que essa pessoa está com o seu afastamento aí, né? Essa distância entre vocês. Carta do Sol. O 8 de Espadas. Chakra do terceiro olho. Temos alguém aqui se enganando, tá? Vamos lá, o que essa pessoa pensa em fazer? 2 de Espadas. Essa pessoa pensa em fazer. Enforcado. 4 de Paus. Ok. O que essa pessoa de fato fará? 9 de Ouros. As de Paus. Louco. Muito bom, muito bom. Conselhinho para vocês em relação a essa pessoinha. Renascimento 10 de Espadas. Paixão. Vamos lá. Vamos parar de sofrer por causa dessa pessoa? Não acredita em rede social não, tá bom? Porque todo mundo no Instagram, no Facebook é viajado, é feliz, é rico, né? Nossa, que vida maravilhosa! Por que eu tô dizendo isso? Porque essa pessoa aqui, ela pode dar a entender que com esse afastamento ela tá ótima, nunca esteve melhor na vida. Mas isso é mentira, tá? Porque na realidade a gente tem aqui a pessoa desolada, um pouco perdida ali. O 8 de Espadas se refere sim a alguém que sabe que deu um tiro no pé, mas está tentando se enganar, né? E a gente tem aqui a pessoa também sentindo a conexão entre vocês, a própria espiritualidade dela, mostrando, né, que é uma situação que ela está rejeitando e tudo mais. Então, assim, aqui nós temos alguém que, em relação ao término, ao afastamento de vocês, finge que tá bem, mas não tá bem, tá? O que essa pessoa intenciona fazer? Por enquanto, a teimosia persiste. 2 de Espadas, a pessoa não quer ver o que a própria intuição diz. Terceiro olho aqui. Igual a primeira pedra, tá um pouco parecido. Então, ela não quer realmente dar vazão para essa sensibilidade, porque poderia fazer para se resolver com você. Ela tá teimando ali que não, que é o melhor para ela, né? Mas é uma coisa que ela fica observando, né? Tudo que gerou esse afastamento entre vocês. A gente tem aqui o enforcado, né? Ela olha assim por todos os ângulos, só que o problema do enforcado também é a teimosia, é a fé cega, sabe? Se aconteceu alguma coisa aí que a pessoa, você sabe muito bem que não tem motivo, pode ter certeza que realmente a pessoa ela tá ali teimando numa coisa sem sentido algum, acreditou em alguma mentira, tá? Para alguns aqui eu sinto que foi isso, né? Mas o 4 de Paus dela aqui mostra de novo ela se enganando que com o tempo as coisas se resolvem e eu vou ficar bem, alegria e estabilidade, né? Então, realmente, nós temos uma pessoa aqui, gente, que tá se recusando a olhar para a situação de vocês ali por um viés mais suave, né? Sem tanto ego, mas ela vai sim reaparecer. Vai demorar um bocadinho, viu? Se você ficou em dúvida entre a primeira e a segunda pedra, dá uma olhadinha lá, porque talvez tenha mais informações, tá bem parecido. A pessoa vai aparecer, Thalita? Vai, porque nós temos aqui o 9 de Ouros e o As de Paus, tá? Mostrando pra gente que leva-se um tempo até que ela realmente confie e saiba que, de fato, o relacionamento com você é algo importante, é algo valoroso, tá? A gente tem ela aqui num super impulso. Então, tem demora? Tem, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito legal que é essa pessoa trazendo aí uma nova energia, se entregando de verdade para a relação com você, tá? Então, por enquanto ainda não, mas ela vai cair a ficha, ok? Só que, meu amor, olha o conselho para você. Renascimento, tá? É importante você
não ficar aí sofrendo por essa situação. O 10 de espadas é o fim da dor, né? Chega, já deu, você sabe que você fez o possível. Então agora é hora de realmente você centrar suas forças em você, entrega essa situação, sabe? Não se force a nada, é super importante isso, tá bom? E é porque literalmente aqui eu vejo um contexto que foi necessário até isso daqui para realmente renascer uma história de verdade aí entre vocês, tá? Olha só, aqui a gente tem a carta da paixão pedindo para que vocês ajam conforme a alma de vocês, né, ressoar ali. Então, se você, por exemplo, tá cansado, então para de ficar presa nessa energia, tenta canalizar essa energia aí em projeto pessoal, não necessariamente ficando com outra pessoa, mas se quiser ficar com outra pessoa também, se é uma coisa que te deixa confortável, fique. O importante aqui é você realmente se permitir, tá? E se permitir também no ato da volta dessa pessoa, ok? Começa a escutar a tua alma e entenda que aqui, muito parecido com a primeira pedra, tá? Foi realmente uma situação necessária aí para dar uma ajustada legal nessa relação, para ela funcionar de verdade com a entrega dessa pessoa, tá bom? Então para de sofrer, para de vibrar baixo assim, tá? Então é isso, meu amor, fez sentido para você? Deixa aqui para mim então o like, o comentário ou a inscrição, caso tenha chegado aqui hoje para me ajudar. E vamos lá para a última pedra. Vamos ver aqui para quem escolheu a pontinha de cristal. Como a pessoa está em relação ao seu afastamento. Vamos lá. Podem mentalizar a pessoa, o que aconteceu aí nessa fase de afastamento, distanciamento entre vocês. E vamos lá. Como é que essa pessoa está? Morte. Como que essa pessoa está em relação ao afastamento de vocês? Chakra da garganta. Olha, mais um caso que é importante ter acontecido aí, viu? Isso daqui. Vamos lá. O que essa pessoa pensa, planeja em fazer? Lua. Papa. Ó, 3 de copas aqui eu já gosto bastante. O que ela vai fazer? 7 de espadas. 7 de paus. Bom, vamos lá. Conselhinho para vocês acerca dessa pessoinha aqui. O Criador, adoro. Confia em Deus, confia. Olha, seja você mesmo. Seguinte, amores, mais um caso aqui ao qual eu vejo que esse afastamento foi super necessário. Porque como que essa pessoa está? A gente tem a carta da morte aqui, que mostra literalmente essa pessoa, até através do sofrimento, tá? Reconhecendo ali que muitas coisas têm que ser deixadas de lado, né? Muitos comportamentos, ela tem que ser mais genuína, a gente tem essa luz aqui, né? Então é uma pessoa que consegue reconhecer que estava agindo muito no ego com você e que precisa mudar, né? Que precisa se limpar daquilo, né? Deixar ir aquilo que não funcionava entre vocês. Ela tá autoconsciente, viu? A gente tem aqui ainda o chakra da garganta, que por mais que a pessoa não tenha tido a hombridade de ter uma conversa bacana com você, e mesmo que tenha falado qualquer coisa, aqui o chakra da garganta mostra a necessidade dela, inclusive, tá? De declarar para você essas mudanças. A gente tem um azul muito semelhante aqui, ó, e é inclusive na área do chakra da garganta, tá? Então é como se eu visse, sim, essa pessoa querendo transmitir a você a autoconsciência da mudança que ela tá se propondo, tá? E das curas que estão acontecendo com ela, né? Porque aqui o afastamento foi necessário para ela reconhecer os sentimentos, para ela ver o quanto isso é aterrado. A gente tem aqui a vibração bem na terra, né? Então, foi importante sim isso daí. Então, ela, em relação ao afastamento de vocês, está tendo plena noção
que precisa de uma mudança, que precisa te falar, esclarecer muitas coisas, tá? Ela tá começando a enxergar. O que ela pretende fazer? Nós temos a lua que mostra que, querendo ou não, essa pessoa sabe que vai ter que confrontar com ela mesma, né? É a sombra dela. E que isso dá medo, sim, né? Mas afinal de contas, nós temos aqui uma pessoa consciente. Poxa, pisei na bola, realmente o que eu tava fazendo não era bacana. Mas a gente tem aqui Teach e Share the Love, em que eu vejo até que alguém pode ter aí buscado ajuda terapêutica, tá? Alguma das pessoas aqui, porque o Papa geralmente mostra isso, uma ajuda, tá? Que a gente tem até a palavra ensino, alguém ensinou essa pessoa, alguém conversou com essa pessoa, tá? Compartilhou sabedoria. Então, a pessoa ela tá mais centrada de que realmente ela precisa enfrentar, tá? Esse medo, essas sombras dela aí que ela tava guerreando ali com você. Para outros casos, foi a própria pessoa, assim, que chegou nesse discernimento, tá? Porque afinal de contas aqui na morte é o que eu falei para vocês, é alguém que se autoconscientiza, que precisa sim se despir de atitudes que não funcionavam, não estava dando certo o que ele ou ela estava fazendo com você, tá? Então a pessoa já vê que precisa enfrentar, tá? A situação, mesmo que tenha medo, não interessa, né? O que ela vai fazer? A gente tem aqui o 7 de espadas e o 7 de paus, mostrando realmente um contexto da pessoa deixando as máscaras dela de lado, tá? Podem ver aqui que ela vem na luz. Isso aqui é ela, assim, querendo ou não, buscando uma forma, uma estratégia de te abordar antes? Tá? Porque ela vai escolher as batalhas, então, assim, ela sabe que você provavelmente vai estar resistente à procura dela, né, a uma conversa para se resolver, mas ela vai, tá? Porque aqui a gente tem o chakra do terceiro olho, esse chakra saiu para as 3 pedrinhas, mostrando que a espiritualidade de alguma forma dessa pessoa vai ajudar a conduzir os passos dela, tá? Vou repetir o que eu falei da segunda pedra. Muitos aqui fizeram trabalhos extrafísicos, né, metafísicos, solicitando a espiritualidade, a resolução, né, dessa situação. Então, ó, aqui, ó, chakra do terceiro olho já é um sinal disso, tá? Até mesmo o Papa aqui. E aqui, ó, a cartinha do Criador, mesmo que você não tenha feito nada metafísico, apenas só lançou o desejo de vocês retornarem, confiem no Criador, tá? Como eu falo sempre, na centelha divina que existe em cada um de nós, seguir por ela, coloque essa força como o pedestal da sua vida, que você pode ter certeza que se alguém for embora, você não fica sem chão, tá? Não é da boca pra fora que eu tô falando isso, falo a vocês até por experiência própria, tá? Que quando a gente descobre esse valor, até perdi a voz. Quando a gente descobre esse valor, né, que a gente acaba deixando de lado, que é uma parte de Deus na gente, nossa, de verdade, nada vai faltar pra gente, tá bom? Então confiem, porque aqui a pessoa, ela vai sim reaparecer, tá? Fiquem tranquilos, mas ó, será que você também não tava se anulando nessa relação? Gente, eu vou beber até água. Será que vocês não estavam se anulando? Gente, perdi a voz mesmo, tá? Porque aqui o chakra da garganta, né, e a minha garganta fechando, a gente percebe que a pessoa tem algumas coisas para te falar, mas será que você também não estava ali numa posição, né, de sempre falar sim para a pessoa e acabou gerando tudo isso, né? Porque aqui, ó, pede para que vocês sejam vocês mesmos, que vocês se libertem, não temam, pelo contrário, tá? Metafisicamente dizendo, quando a gente é a gente, mais a outra pessoa vai gostar, tá? Então, mesmo com seus, entre aspas, defeitos, porque eu não acho que é defeito, é personalidade de cada um, e cada um tem o seu estágio para evoluir, né? E qualidades, a pessoa vai gostar exatamente do jeitinho que você é, tá bom? Então, ó, seja você mesmo, não fique dependente da pessoa, fique dependente do Criador,
viu? Que é sucesso, meu amor, mas a pessoa vem aí. Foi importante esse afastamento entre vocês. E vê se falam também, tá? Porque minha voz começou a sumir aqui do nada. Tá bom, meus amores? Então é isso. Se fez sentido, deixa o like, ou comentário, ou a inscrição. Eu agradeço mais uma vez a confiança. Um beijo grande pra vocês.